Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado o Olímpio Castilho, o presidente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, o SCAP. Bom dia, professor. Bem-vindo. Bom dia, como está? Olhando para os jornais de hoje, quero começar por destacar o último dia do plenário, nesta legislatura. Acabou por ser um dia repleto de emoções e uma autêntica maratona em termos de votação de diplomas. Parece que sim, e de facto o que me apraz sobretudo salientar é exatamente a maratona. Eu acho que é muito pouco compreensível que o Parlamento se reserve para o último dia da última sessão parlamentar para aprovar dezenas e dezenas de diplomas. Dá a impressão que geriu muito mal a sua agenda parlamentar e de facto não me parece que no último dia fosse a altura certa para aprovar este conjunto vastíssimo de diplomas. Ou já os tinha aprovado. Muito do foro íntimo, que mexem muito com as pessoas com a questão do aborto. Exatamente. E acresce ainda que alguns dos diplomas têm a ver com matérias muito sensíveis, como é a questão do aborto, e, portanto, era seguramente uma matéria que já devia ter sido objeto de decisão, a pretender ser concretizada nessa iniciativa legislativa, ou então não era agora, era deixar para a próxima. Que houve um descuido no agendamento dos trabalhos? Não se entende de outra maneira. Ou poderá ter sido uma iniciativa É uma prática que vem já de trás, não é nada de novo, mas acho que presentemente não é de todo justificável. Professores, falamos hoje também de uma boa notícia. Ela está nesta última página do Jornal Público, há também chamadas noutros jornais. É uma notícia boa para a economia nacional e, em concreto, para a economia da região norte? Sem dúvida nenhuma. Esta do primeiro automóvel desportivo 100% feito em Portugal é claramente uma excelente notícia e uma prova da nossa capacidade de produção. Nós, quando queremos e podemos, muitas vezes tem muito a ver também com isso, somos muito bons. E este é um bom exemplo do que de bom se está a fazer em Portugal neste momento. É uma notícia muito agradável, muito otimista, muito positiva e, portanto, deve ser salientada e dada como exemplo. E estou convencido de que por esse país fora há muitos exemplos destes, simplesmente ainda não vieram a público. E nesse contexto é que lhe pergunto, nós temos gente cada vez mais bem formada nas universidades portuguesas, temos know-how, temos ideias para negócios. O que é que nos falta para termos maior capacidade de conseguirmos centrar investimento no território nacional? Olha, faltam algumas coisas essenciais, muitas delas ligadas com a atividade política e legislativa. E uma delas é uma maior estabilidade fiscal. Fala-se muito no Código do Trabalho, que é um elemento bloqueador, fala-se muito nos tribunais, é verdade que são fatores importantes, mas para mim, mais importante do que isso é claramente a estabilidade fiscal, que nunca existiu. E essa sim é fulcral para convencer os investidores estrangeiros a virem para Portugal. Sem isso, nós não conseguimos convencer ninguém a investir em Portugal. Portanto, parece-me a questão da estabilidade fiscal fundamental. Até para podermos fixar quem cá aprende nas universidades e muitas vezes por não haver condições acaba por fugir para outros países. Neste caso, num outro setor de atividade, olhamos para a fuga de médicos. O futuro de médicos é um assunto que também quero destacar nesta conversa. Sim, embora aqui eu queria, a notícia aparentemente é negativa, mas tem o seu lado positivo. E era esse que eu queria salientar, que é a prova de que as nossas instituições de ensino superior formam com muita qualidade. Seguramente que países como a Alemanha não viriam recrutar a Portugal se a formação que as nossas universidades e os politécnicos conferem não fosse uma formação de elevada qualidade. Então não vê como um desperdício de recursos públicos o dinheiro que se investe na formação destes jovens e depois acabamos por os perder o problema, ainda há dias eu comentava isso com alguém, não está em nós vermos os nossos jovens sair. O problema está em não vermos outros a entrar.
porque no mundo global o normal será isto acontecer. Temos de ser realistas. No mundo sem fronteiras, será perfeitamente normal que uma pessoa hoje se forme no país A e vá trabalhar para o país B. Portanto, não podemos fazer disto um drama. Passa a ser drama quando só há uma via, e a via é da saída, porque ninguém quer vir para cá. Esse é que passa a ser drama. Se não fosse assim, se eu visse alemães a quererem vir para Portugal, americanos a quererem vir para Portugal e por aí fora, eu não me chocava a ver portugueses a ir para a Alemanha. Não é? Agora, de facto, pelas razões que também todos nós conhecemos, e muitas têm a ver com o nível salarial, não é? O que acontece é que as pessoas querem emigrar e não propriamente vir para Portugal. Não é? Ou, no caso dos portugueses, fixarem-se em Portugal. E estes, muitas vezes, nem é uma questão salarial, é uma questão de não encontrarem posto de trabalho disponível. Apesar de não virem para cá muitos para trabalhar, já vêm muitos para estudar e já reconhecem o ensino português como sendo de qualidade. A internacionalização é também uma das apostas do SCAP? É uma das apostas do SCAP, seguramente, já há alguns anos que o é, e estamos a reforçar claramente essa componente. No próximo ano teremos uma nova licenciatura em Criatividade e Inovação Empresarial, que é, porventura, a primeira licenciatura em Joint Program, ou seja, os alunos vão sair no fim com um único diploma, um só diploma, emitido por 3 instituições de ensino superior, pelo SCAP Politécnico do Porto, pela Vilnius College da Lituânia e pela Entrepreneurship University of Applied Science da Letónia. É a primeira vez que, ao nível de um curso de licenciatura, isto acontece. E, neste caso, com uma colaboração com este ponto concreto do globo, é comum com estes países haver parcerias? Não é muito comum, como eu disse, aliás, a nível do primeiro ciclo de licenciatura. Poucos exemplos há ainda, porque normalmente faz-se isto com cursos de mestrado ou até de doutoramento. Ao nível de licenciatura, não. Nós fizemos-lo. Não é muito fácil porque obriga a um único plano de estudos que tem que ser acertado pelas 3 instituições e, portanto, todas têm que estar de acordo com este plano. E, como imagina, isto não é fácil chegar a este resultado. Nós conseguimos e vamos oferecer aos nossos alunos a possibilidade de ter um único diploma emitido por 3 instituições de ensino superior diferentes. Já abriu esta primeira fase de acesso ao ensino superior e o próprio Ministério já avisou os alunos que as ciências empresariais continuam a ser das áreas de maior empregabilidade. Isso faz com que todos os anos tenham muita procura? Isso tem feito, é uma das razões pelas quais, de facto, nós temos tido muita procura. Embora, como eu também tenho sempre salientado, o nível da procura tem a ver com múltiplos fatores. Um deles é precisamente esse, naturalmente, mas depois também entram a qualidade dos cursos, a qualidade do corpo docente, enfim, as condições facultadas pelas escolas. Enfim, há um conjunto variável de fatores que influencia, naturalmente, a escolha dos alunos. Um deles é esse, seguramente, também, não é? O Instituto Superior Politécnico, os Institutos Superiores Politécnicos ou o ensino politécnico tem-se batido nos anos recentes por um reconhecimento de qualidade maior por parte não só da opinião pública, mas das próprias instituições governativas que merece estar no mesmo patamar das universidades. Esse reconhecimento será possível ou temo que, tendo em conta o número evolutivo da diminuição, ou o valor evolutivo da diminuição de alunos, que os politécnicos no futuro possam ser aglutinados, fundidos, diluídos no próprio contexto das universidades? Olha, essa é uma questão que, enfim, é falada. A qualidade do ensino ministrado dos institutos politécnicos é hoje indesmentível e quem disser o contrário está a iludir a realidade. Portanto, não vale a pena perdermos tempo com esse discurso, porque depois o que nós constatamos é que há universidades e há politécnicos que têm alunos a menos. É comum, o problema é comum a universidades e politécnicos. Porventura, os politécnicos sofrem mais com isso porque também há mais politécnicos situados no interior do país. E nós sabemos que onde reside o principal problema é no interior, nas regiões do interior. Os politécnicos do interior sofrem o problema da desertificação do interior.
Nós não podemos querer ter alunos a estudar em regiões onde não há empresas, organizações produtivas, onde fecham hospitais, onde fecham tudo e mais alguma coisa. É impossível pretender que depois os alunos se fixem ali a estudar. Repare, se formos ver regiões como Guarda, Porto Alegre, mesmo Bragança, o que é que nós vemos? Vemos os alunos que terminam ali o secundário a escolherem como primeira opção instituições de ensino superior do litoral, quando tem lá também oferta formativa. Por que será? É por causa da qualidade da formação? Não é seguramente. É porque procuram já saídas profissionais para depois da formação. Se não encontram na área, na região onde vivem, claro, se não encontram na região onde vivem, não veem, enfim, possibilidade de se fixarem depois, procuram naturalmente, ainda antes da sua formação, deslocalizarem-se. Quem poderá ter e aplicar uma resposta a este problema que é do país, que não é apenas, como explica, dos políticos? Só uma política, porventura, que passe por o reforço das regiões e do poder das regiões e da atratividade das regiões para captar investimento, novas empresas, é que poderá resolver o problema. Muito bem. Professor Olímpio Castilho, obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. É tempo de fazermos uma pausa e de